Então a gente está falando agora das maiores falácias do mercado financeiro, né? Tema polêmico, Tema tem gente polêmico. que vai se doer, Vai. vai se doer Eu com acho algumas que nessa a pessoas gente com vai, isso. vai conquistar os nossos primeiros haters. Vão ter Alguns haters. dislikes devem vir também, Sim. né? Mas a gente tem que falar aqui sobre as maiores falácias do mercado financeiro. Que é a verdade, na verdade. Exato, né? Que as pessoas pregam isso dentro do mercado financeiro, mas que de fato quando você está inserido nele, quando você entende como as coisas, como a roda funciona, como a roda gira, você entende que na verdade isso é muito mais para manter as pessoas dentro do mesmo sistema, né? Exatamente. Primeira falácia então, Lunardi, quanto maior o risco, maior o retorno. Aí é complicado, né? Porque assim, a gente a gente tem que começar com o nosso investimento que seria o menor risco, né? Então vamos lá, vamos supor que o nosso investimento de livre de risco, que não existe livre de risco, mas vamos colocar que é o Tesouro Selic. Então tudo que rende menos que o Tesouro Selic, a gente nem chama de investimento, perfeito? Aí as pessoas entram, não, para a gente ter uma rentabilidade maior que a Selic, a gente precisa correr mais risco. Às vezes não. A gente consegue uma rentabilidade maior, a gente consegue alcançar TIR maior, tendo a mesma segurança, ou às vezes até uma segurança maior, né? Então, quando a gente vai, por exemplo, numa ação, a gente tem um risco X e um retorno Y. Às vezes essa ação ela é mais arriscada que o tesouro direto e ela vai rentabilizar menos. Então, às vezes, se você faz uma estratégia, como a estratégia que a gente usa de renda fixa escalonada, que é uma estratégia utilizando títulos de renda fixa de um determinado modo, a gente alcança uma rentabilidade que boas pessoas no mercado de renda variável alcançam correndo muito menos risco. Exatamente. Porque a gente está na renda fixa. E aí tem um outro ponto, né? Essa questão de maior risco, maior retorno. Quando a gente começa a ir para a prática, né? Vamos lá, vamos ver alguns ativos que se dizia muito que maior risco era maior retorno. Então, primeiro, Oi. Oi não, porque vamos investir na Oi, turnaround, a empresa vai crescer de novo, a empresa vai voltar, sabemos que não foi para lugar nenhum. IRB, Cogna, e etc, etc, etc. Várias ações que eram promessas que ia subir, porque maior risco, maior retorno, então a gente tem que aumentar risco para conseguir mais retorno, e não necessariamente isso é verdade, muitas vezes isso inclusive nem acontece. E aí tem outro ponto, que é o ponto cognitivo. Será que a pessoa realmente está disposta a assumir mais risco? Exatamente. Quando você começa a comprar os ativos e você começa a passar aquela dor no estômago, né, de que você vê seus ativos variando com uma flutuabilidade muito alta, né, uma variação muito grande, você começa a ter uma dor de estômago de, poxa, não consegue dormir direito, e aí começam os problemas de, será que não é melhor eu vender, será que eu não vou me desfazer, né? Então Sim. começa a ter esses problemas. Interessante, né? Que quando tá tudo subindo, a pessoa quer tomar mais risco, né? Aí ela aceita mais risco. Aí quando vem uma queda, a pessoa fala, não era esse risco que eu queria, né? E eu lembro muito quando eu comecei a estudar fundos imobiliários, que a principal falácia dos fundos imobiliários é que tem uma oscilação menor do que as ações, então é melhor para você colocar o pezinho. Um tempo depois, a gente vê que fundos imobiliários caíram muito mais do que muitas criptos de cachorrinho colorido, de meme coins. Então você fala, peraí, não é bem assim, não é tão seguro. E quando a gente olha para o retorno, teve um retorno ainda menor do que muita renda fixa. Então você correu mais risco e teve um retorno pior. Isso nem teria que ser chamado de investimento, então. Exato. E aí a gente ainda tem um outro ponto, né? Se a gente olha, por exemplo, agora vamos passar para o mercado de renda fixa, né? Então, renda fixa é menos risco, né? Aí a gente começa a ver aqueles títulos de IPCA mais 18%. No podcast com o Máximo, ele falou bastante, né? Máximo tinha tem um repertório muito grande na parte de banco, né? Passou muito tempo em banco. E ele falou, né? Que por diversas vezes ele viu títulos IPCA mais 15%, mais 20%. E isso é igual a nada, porque a gente sabe, se alguém está te vendendo algo por IPCA mais 20%, é porque essa pessoa tem que conseguir um recurso, uma rentabilidade maior que essa. Será que realmente ele está conseguindo? Na maioria das vezes, isso na verdade é para mascarar uma situação financeira que a empresa está passando. E a gente teve um caso recentemente, né? Um caso muito recente.
Banco Master. Exatamente. Banco Master estava pagando mais, pagava rentabilidade maior que os outros. FGC, você tem acesso a FGC, 250 mil de FGC, invista no Banco Master, compre aqui um pré-fixado, e aí começam os assessores. Olha, FGC aqui, Banco Master, se você investir aqui 17% ao ano, pré-fixado, não tem risco, porque está coberto pelo FGC, fica tranquilo, invista aqui com a gente, esse título é muito bom, e ele sendo comissionado por isso. Sim. Sendo que já há um tempo, já tem muitas notícias sobre o Banco Master, que ele estava, na verdade, passando por dificuldades, aí começa risco de escândalo, de fraude, etc., como tem passado em notícias, né? E na prática a gente viu agora, quem estava investindo em Banco Master, não porque, ainda assim, não se falava nem em maior risco, mas dava uma rentabilidade maior, e agora o risco veio. Né? O risco veio que essas pessoas vão ter que acionar o FGC, tem gente que não vai conseguir, o valor que ficou pendente de pessoas que perderam é muito maior do que o FGC consegue pagar, então a gente está entrando num outro problema agora, e quem vai ter que pagar essas contas são os bancos. Exatamente. Vamos então para a segunda falácia, Lunardi. Diversificar ativos, né? Todo mundo fala, tem que diversificar. Vamos diversificar entrando nesse ativo aqui, vamos diversificar aqui. Cara, chega a um ponto tão absurdo que eu já peguei membro nosso que tinha uma carteira com mais de, pasme, 100 ativos. 100 ativos? 100 ativos. Eu falei, me manda o PDF, né, dos ativos aí para eu analisar. Não dá para analisar a carteira dele. Vinha tipo 16 páginas de PDF. Falei, cara, como? E sempre com a falácia de, vamos diversificar, compra mais essa debênture aqui pra gente diversificar. Cara, isso não é diversificação, isso é pulverizar. Quando a gente começa a estudar investimentos agora pro lado de mais técnico, né? Quando a gente começa a estudar ali para ser consultor, analista, a primeira coisa que a gente estuda é Markowitz, né? E ele já fala que a diversificação tá ali entre 13, 16 ativos, 12 ativos. Então, se você tem 12 ativos que são não correlacionados, você já está diversificando. Então, a diversificação não vem da quantidade, vem de como eles se comportam. Eles têm que ser não correlacionados. Porque se acontece com um, se um dá um pouco ruim, o outro tem que dar bom. E isso é diversificação, né? É como você estrutura uma carteira e não saindo comprando qualquer coisa. E aí você entra num ponto que você tocou que é muito importante, que é a correlação. Quando a pessoa está lá comprando suas ações, que ela compra 15, 20, 30 ações diferentes, achando que ela está fazendo isso porque ela está diversificando, que ela aprendeu em algum lugar que ela precisava diversificar, e aí fica a pergunta, será que essa pessoa realmente está diversificada? E quando você vai parar para olhar a correlação da carteira dela, é uma correlação muito próxima. Sim. Por quê? Porque você ainda tem 30 ações. Se qualquer coisa acontecer com as ações que você tem, com o Brasil, com qualquer coisa dentro do mercado de renda variável, todas as suas ações vão ser impactadas. Exato. Aí você olha a carteira, metade das ações são tudo de estatais, né? Aí você fala, não, pera aí. Ou, por exemplo, metade é tudo de um setor só, tudo banco. Todos os bancos do Brasil ela tem. Então, se acontecer alguma coisa na parte bancária, metade da carteira dela já despenca. Exatamente. Então, diversificação, esse negócio de diversificação é uma falácia, né? Falácia, com porque certeza. Não adianta nada você ter 30 ações se você ainda tem 30 ações. Se você não está diversificando de nenhuma Diversificar do jeito que a maioria prega é uma falácia. Você tem que diversificar do jeito certo, né? As pessoas não sabem o que é diversificar de verdade. Ter patrimônio imobiliário, ter patrimônio fora, ter outras estratégias de investimento dentro do mercado real também. Você pode ter, se você gosta, dentro do mercado financeiro, alguma coisa. Mas entenda o que realmente você está fazendo ali, né? Se você tem um dinheiro no mercado financeiro, você tem que ter uma parte protegida. Onde? No mercado real. Se você tem no mercado financeiro e real no Brasil, você tem que estar protegido. Então você tem que ter alguma coisa também fora do Brasil que vai estar protegendo. Então você sempre tem que pensar, o que está me protegendo desse investimento? E isso você vai criar uma diversificação, né? Não apenas comprar centenas de ativos totalmente desconexos, sem sentido, porque falaram que era legal, porque eu achei que ia subir. Perfeito. Qual é então nossa terceira falácia? Terceira falácia, essa que me pega. Essa aqui eu fico, cara, é muito complicado, porque, investir pro longo prazo.
investir. Isso aqui é complicado, porque quando eu vou analisar a carteira ali dos membros, eu sempre pergunto, e esse ponto aqui? E esse fundo? E isso aqui? A pessoa sempre fala, não, isso aí tá no prejuízo porque eu tô investindo pro longo prazo. Você fala, não, tá no prejuízo porque você comprou no momento errado. Então, o investir pro longo prazo passa a ser uma desculpa da pessoa ter entrado no momento errado. Não é que aquele investimento é ruim, mas ela conseguiu entrar no pior momento. Aí ela vai ter prejuízo. Um exemplo clássico é o próprio Bitcoin. O Bitcoin faz a máxima histórica, depois passa, 3 anos ali caindo, né? Ele cai, tem todo o bear market, depois mais 2 anos para recuperar. A pessoa que comprou no topo fala, não, tô investindo pro longo prazo. Não, você comprou no pior momento. Você vai passar 3 anos no prejuízo. E às vezes comprou uma empresa, uma ação que sabe que daqui a 5 anos talvez essa empresa nem deva existir mais, mas não, porque eu estou investindo pro longo prazo. Longo prazo. É 30 anos aqui que eu tô olhando, né? Então, aí já tem esse outro problema que é, será que o que você está comprando realmente vai chegar nesse tal de longo prazo? Longo prazo. Se a gente for olhar a própria cesta de ativos do Ibovespa, dos últimos 20 anos, os ativos são completamente diferentes. Empresas que existiam lá atrás não existem mais hoje. Realmente. Né? Algumas existem, né? Bancos maiores, né? Existem, mas muitas das empresas nem fazem mais parte do índice Ibovespa. Né? E no mundo real, a casa que a pessoa compra e coloca para alugar, será que ainda existe? Será que foi trocado por IA? Será que caiu um meteoro na casa e não existe mais? A inteligência artificial substituiu? Então, mas aqui eu queria trazer, não te falei sobre isso, mas eu coloquei aqui um bônus, uma falácia bônus, né? Aproveitando que a gente falou sobre investimento para longo prazo, que é preço médio. Né? Preço médio. Fazer preço médio, né? Caiu, vamos fazer preço médio, vamos comprar mais. Compra mais. Caiu, comprou. Né? A pessoa, quando a gente está falando do mercado financeiro, o mercado financeiro ele anda em tendências. Então, quando está numa tendência de alta, apesar de ele oscilar, no médio prazo ele está tentando subir. E numa tendência de queda, ele está caindo, né? E toda vez que a gente está numa tendência de queda que forma um fundo, a pessoa fala, agora eu vou comprar, tá no fundo. Aí começa a recuperar um pouco, cai mais ainda. Não, relaxa, é investindo para longo prazo, vou comprar de novo. Fazer meu preço médio. Fazer o preço médio. Aí tá lá, a vida inteira comprando, já tá com 80% no prejuízo. Não, relaxa, tô investindo para longo prazo, vou fazer meu preço médio. E não é assim que é o investimento. Porque, nesse caso, a pessoa, como a gente falou lá no podcast dos princípios, ela tá dependendo da sorte. Porque para ganhar dinheiro, ela precisa que o mercado vá na direção que ela quer. Mas isso entra com uma falácia até para a pessoa não se sentir mal. Porque ela fez todas as análises erradas, ela comprou tudo errado, tudo do jeito errado. Não que o ativo seja ruim, mas ela tá fazendo errado. Só que ela fala que é longo prazo e preço médio para ela se sentir melhor. E a hora que a ficha cai na cabeça dela, que ela percebe que ela tá errado e que essas frases são falácias e tá sendo autossabotagem, aí já é tarde demais.